Existem palavras que matam mais do que qualquer bala, e eu as ouvi numa terça-feira à tarde, quando acreditava que minha vida já não podia me doer mais. Meu pai me dá nojo. Essas 4 palavras saíram da boca do meu filho Carlos como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto falava ao telefone no jardim da minha própria casa, a casa que construí tijolo por tijolo com estas mãos que agora tremem ao lembrar. Eu estava na cozinha, preparando o almoço como sempre fazia quando ele vinha me visitar. O cheiro do refogado preenchia a casa, aquele aroma que minha falecida esposa Helena costumava dizer que era minha assinatura, minha maneira de demonstrar amor sem palavras. Eu havia cortado as cebolas bem finas, do jeito que ele gostava quando era criança, e a carne estava esperando no prato. 78 anos completos no mês passado, e ainda cozinhava para meu filho como se ele fosse um rei. A janela da cozinha dava diretamente para o jardim, e a voz dele chegou clara, penetrante, como uma faca entre as costelas. Não, mano, sério que eu te digo. Meu pai me dá nojo. Eu não aguento mais. Viver aqui é um sofrimento. Ele riu. Riu depois de dizer isso, como se tivesse contado uma piada. Minhas pernas viraram gelatina. Tive que me apoiar na pia para não cair. A faca escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um barulho metálico que pareceu ecoar por toda a casa vazia. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir ali mesmo, naquela cozinha onde preparei milhares de refeições para ele, onde curei suas feridas de criança, onde celebrei cada uma de suas conquistas como se fossem minhas. Amanhã mesmo começo a procurar um advogado, continuou dizendo, alheio ao fato de que seu pai moribundo o ouvia da janela. Esta casa vale uma fortuna, e eu sou o único herdeiro. Assim que o velho estiver no asilo ou morrer, vendo tudo e saio dessa cidade de merda. O refogado queimou. A fumaça encheu a cozinha, mas eu não conseguia me mover. Estava paralisado, sentindo como cada palavra do meu filho destruía algo dentro de mim que jamais poderia ser consertado. Não era apenas o desprezo, era o frio com que ele falava sobre a minha morte, como se fosse um procedimento pendente. Nojo. Meu filho sentia nojo de mim. Durante 45 anos criei Carlos e sua irmã Maria, depois que Helena morreu de câncer. Ele tinha 12 anos. Ela apenas 10. Fiquei viúvo aos 33, com 2 crianças e uma casa para construir. Nunca me casei novamente. Nunca tive tempo para mim. Cada centavo que ganhava na fábrica, cada hora extra que trabalhava, cada sacrifício que fazia, tudo era para eles. Lembrei dos primeiros dias deles na escola, quando ele chorava porque as outras crianças zombavam por ele não ter mãe. Eu preparava o café da manhã antes do amanhecer, passava as roupas, ajudava com as tarefas até os meus olhos se fecharem de cansaço. Nos finais de semana, os levava ao parque, mesmo que minhas costas doíssem depois de 6 dias de trabalho pesado. Quando Carlos quis estudar engenharia, vendi o carro para pagar a universidade dele. Quando ele se casou, dei metade das minhas economias para que comprasse seu primeiro apartamento. Quando se divorciou e voltou para casa com seus 2 filhos pequenos, abri as portas, sem fazer perguntas. Durante 3 anos vivemos juntos, ele, seus filhos e eu. Eu cuidava dos meus netos enquanto ele recomeçava a vida, cozinhava para todos, lavava as roupas, ajudava com as tarefas. O texto está em espanhol. Segue a tradução para o português. E agora, depois de tudo isso, eu o enojava. A conversa telefônica continuou, mas eu já não conseguia ouvir mais nada. Cada palavra era uma facada. Caminhei até o meu quarto como um zumbi. Sentei na cama que havia compartilhado com Helena durante 15 anos e pela primeira vez em décadas, chorei. Chorei como nunca havia chorado, nem mesmo quando ela morreu, porque naquela época eu precisava ser forte pelos meus filhos. Agora, não precisava ser forte para ninguém. Meu reflexo no espelho da penteadeira mostrou o que meu filho via. Um homem velho, curvado, com as mãos marcadas pelo trabalho,
Roupas gastas, mas limpas, cabelo completamente branco e olhos cansados de tanto dar sem receber. Era isso que causava nojo? Minha velhice? Meu amor incondicional? Carlos terminou a ligação e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Pai, o almoço está pronto? Sua voz soava normal, até carinhosa. O mesmo tom que usava quando precisava de algo de mim. Já vou, filho. Respondi, enxugando rapidamente as lágrimas. Desci até a cozinha, joguei fora o refogado queimado e comecei tudo de novo. Ele se sentou à mesa, mexendo no celular, esperando que o pai servisse, como sempre fizera a vida toda. Durante o almoço, eu o observei sem que ele percebesse. O jeito desdenhoso com que ele revirava os olhos quando eu falava, como suspirava quando eu contava algo do meu dia. A pressa com que comia para ir embora o quanto antes. Todos esses sinais sempre estiveram ali, mas eu escolhi não enxergá-los. Eu havia confundido sua tolerância com amor, sua necessidade financeira com carinho filial. Papai, ele me disse antes de sair, preciso que você assine uns papéis para o banco, é para um empréstimo. Estendeu alguns documentos sem olhar nos meus olhos. Eu assinei sem ler, como sempre fazia. Confiava nele cegamente, assim como havia confiado durante toda a minha vida. Naquela hora, eu não sabia que aqueles papéis seriam a chave da minha libertação. Naquela noite, sozinho em casa, fiquei acordado olhando para o teto. A frase continuava ecoando na minha cabeça. Meu pai me dá nojo. Não era raiva o que eu sentia, era algo pior. A terrível compreensão de que eu havia desperdiçado minha vida tentando conquistar o amor de alguém que era incapaz de dá-lo. Mas naquela escuridão absoluta, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi raiva, nem sede de vingança. Foi algo mais poderoso. A decisão de que eu não viveria mais para agradar quem me desprezava. Pela primeira vez em 78 anos, eu viveria para mim. E assim, começou o meu plano. Um plano silencioso, sem gritos, sem confrontos. Um plano que devolveria a dignidade a este velho que havia esquecido o que significava respeitar a si mesmo. Porque quando um pai se cansa de implorar amor, o mundo inteiro está prestes a mudar. Os dias seguintes passaram como um estranho filme em câmera lenta. Carlos continuou vindo para casa, continuou comendo minhas comidas, continuou me tratando com aquela cortesia falsa que agora eu reconhecia como desprezo disfarçado. Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim. Era como se eu tivesse despertado de um sonho de 45 anos. Comecei a observar tudo com olhos novos. A maneira como Carlos revisava cada canto da casa quando achava que eu não estava olhando. Como se estivesse avaliando cada móvel, cada quadro, cada memória. Vi como ele tirava fotos disfarçadas dos eletrodomésticos, como media espaços com um olhar, como calculava na cabeça o valor da minha vida convertida em dinheiro. Em uma tarde, enquanto fingia tirar uma soneca no meu sofá, ouvi outra conversa telefônica que terminou de abrir meus olhos. Sim, é uma casa grande no melhor bairro. Deve valer no mínimo $200 mil. O terreno sozinho vale uma fortuna. Ele ria de novo, aquela risada que agora me causava náuseas. O velho está cada dia pior, mais gagá. Não acho que dure muito mais. Gagá. O pai dele estava gagá. Naquela noite, liguei para a Maria, minha filha, que morava em outra cidade com a família dela. Durante anos eu havia percebido a tensão entre meus dois filhos, mas nunca entendi o motivo. Maria sempre encontrava desculpas para não vir quando o Carlos estava em casa, sempre parecia desconfortável nas reuniões de família. Agora eu começava a entender. Papai, como você está? Ela me perguntou com aquela voz doce que tanto me lembrava a mãe dela. Bem, filha, sinto sua falta. Eu fiz uma pausa, respirei fundo. Maria, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você me responda com honestidade. Claro, papai. O que você precisar. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. O que você acha do seu irmão?
silêncio do outro lado do telefone foi mais eloquente do que qualquer palavra. Depois de um longo momento, Maria suspirou. Papai, por que você me pergunta isso? Apenas me responda, por favor. Papai, Carlos sempre foi diferente. Desde crianças, ele sempre viu o que podia obter das pessoas, não o que podia dar. Com você sempre foi especialmente calculista. Porque você nunca me disse nada. O que eu ia te dizer? Você o adorava, você desculpava tudo. E ele sabia exatamente como te manipular. A voz dela se quebrou um pouco. Papai, durante anos tentei te avisar, mas você não queria ouvir. Carlos sempre foi seu favorito. Essas palavras doeram porque eu sabia que tinham um fundo de verdade. Como homem, sempre senti uma conexão especial com meu filho homem. Pensei que estava preparando ele para ser o homem da família quando eu não estivesse mais aqui. Que ironia amarga. Maria, eu disse, preciso te contar uma coisa. Contei sobre a conversa que ouvi, sobre as palavras de Carlos, sobre tudo que descobri. Minha filha chorou comigo ao telefone e pela primeira vez em anos senti que não estava completamente sozinho. Lá, venha morar comigo. Temos espaço. As crianças te adoram e Pablo sempre diz que sente que você é mais pai para ele do que seu próprio pai. Não, minha filha. Eu não vou ser um peso para sua família. Você nunca seria um peso. Pai, você nos criou, nos deu tudo. Agora é minha vez de cuidar de você. Sua oferta me comoveu até as lágrimas, mas eu já havia tomado uma decisão diferente. Uma decisão que nem ela conseguia entender ainda. Nos dias seguintes, dediquei-me a pesquisar. Aprendi coisas que um homem da minha idade nunca pensou que teria que aprender. Procurei na internet, fui ao banco, conversei com advogados, consultei contadores. Cada informação que obtinha era uma peça do quebra-cabeça que eu montava em silêncio. Descobri que os papéis que Carlos me havia feito assinar não eram para um empréstimo. Eram documentos que o autorizavam a administrar minhas contas bancárias em caso de incapacidade mental. Meu próprio filho havia iniciado o processo legal para me declarar incompetente, para tirar o controle dos meus bens enquanto eu ainda estava vivo. Essa revelação deveria ter me destruído, mas ao contrário, me encheu de uma determinação firme. Meu filho não apenas me desprezava, ele estava me roubando. Ele havia confundido minha bondade com demência senil, minha generosidade com fraqueza mental. Fui ver o Dr. Martínez, meu médico de toda a vida. Pedi que ele me fizesse todos os exames possíveis, neurológicos, psiquiátricos, de capacidade mental. Queria uma documentação oficial de que minha mente estava perfeitamente clara. Dom Alberto, disse o médico após os resultados. O senhor está em melhor forma mental do que homens de 50 anos. Sua memória é excelente, sua capacidade de raciocínio está intacta. Por que precisa desses exames? Porque meu filho vai tentar provar o contrário, respondi com um sorriso triste. Essa mesma semana, contratei a melhor advogada da cidade, a doutora Fernandes. Uma mulher de cerca de 50 anos, séria, eficiente, que me ouviu sem julgar e entendeu imediatamente o que eu precisava fazer. Senhor Alberto, disse-me depois de revisar todos os documentos. Legalmente, esses papéis que o senhor assinou não têm validade se o senhor não foi declarado incapaz por um juiz. E com esses exames médicos, seria impossível que alguém comprovasse sua incapacidade mental. Quais opções eu tenho? Várias. Pode revogar esses poderes imediatamente, pode mudar seu testamento, pode fazer o que quiser com seus bens. Eles são seus. Fez uma pausa. Posso perguntar o que o senhor tem em mente? Contei-lhe meus planos. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. É uma decisão muito corajosa, Dom Alberto, e completamente legal. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Eu tinha um plano, tinha os meios para executá-lo, e tinha a certeza absoluta de que estava fazendo o que era certo. No dia seguinte, quando Carlos chegou para almoçar, eu estava diferente. Embora ele não percebesse,
Continuei sendo o mesmo pai prestativo de sempre. Mas por dentro havia um homem novo. Um homem que havia recuperado sua dignidade e estava prestes a reivindicar sua vida. Papai, ele me disse enquanto comia, no sábado preciso que você venha comigo ao banco. Temos que assinar mais alguns papéis. Claro, filho, respondi com um sorriso. O que você quiser. Mas desta vez, eu também tinha papéis para assinar. Papéis que mudariam tudo para sempre. O sábado chegou com uma daquelas manhãs claras que parecem promessa de dias melhores. Levantei cedo, como sempre fizera, mas desta vez não foi por costume, e sim pela energia estranha que corria nas minhas veias. Hoje era o dia em que tudo mudaria, embora Carlos ainda não soubesse disso. Tomei banho, vesti minha melhor camisa, a azul que Helena me dera no nosso último aniversário, e penteei-me cuidadosamente. Quando me olhei no espelho, vi algo que não via há anos. Vi um homem que havia tomado uma decisão. Um homem que já não viveria ajoelhado. Carlos chegou pontualmente, como sempre que se tratava de assuntos que lhe conviessem. Vestia seu traje de domingo, sorria com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia perfeitamente e trazia uma pasta cheia de documentos. Bom dia, pai. Pronto para ir ao banco? Idioma identificado, espanhol. Tradução para o português. Pronto, filho. A viagem foi silenciosa. Ele dirigia concentrado, revisando mentalmente seus planos, e eu olhava pela janela as ruas da minha cidade, me perguntando quantas vezes mais as veria. Cada quarteirão trazia lembranças. A padaria onde eu comprava pão todas as manhãs, o parque onde havia ensinado meus filhos a andar de bicicleta, a igreja onde Helena e eu nos casamos há mais de 50 anos. No banco, Carlos foi direto à mesa do gerente como se fosse o dono do lugar. Apresentou-me como se eu fosse uma criança que precisasse de supervisão. Meu pai precisa que eu administre suas contas, explicou ao gerente com aquela voz condescendente que reservava para falar de mim. Ele já está velho, tem alguns probleminhas de memória. O gerente, um homem jovem que não me conhecia, olhou-me com pena. Eu não disse nada. Apenas sorri e assenti, como o velho gagá que meu filho achava que eu era. Assinei onde me disseram para assinar. Ouvi Carlos explicar que precisava de acesso total às minhas contas para me proteger de possíveis fraudes. Vi o gerente olhar para ele com aprovação, como se fosse um filho exemplar cuidando do pai idoso. Muito bem, disse finalmente o gerente. Os documentos estarão prontos na segunda-feira. Dom Carlos, você terá acesso completo às contas do seu pai. Carlos sorriu triunfante. Deu um tapinha no meu ombro com falso carinho. Fique tranquilo, pai. Eu vou cuidar de tudo. Saímos do banco e ele me levou para almoçar em um restaurante elegante. Estava de ótimo humor. Falava animadamente sobre seus planos, sobre como iria otimizar minhas finanças. Eu assentia e sorria, comia em silêncio e por dentro contava as horas que faltavam. Essa tarde, quando Carlos saiu, executei a primeira parte do meu plano. Liguei para a doutora Fernandes. Já está feito, disse a ela. Amanhã de manhã quero que inicie todo o processo. Tem certeza, Sr. Alberto? Uma vez que começarmos, não haverá volta atrás. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. Na segunda-feira de manhã, enquanto Carlos estava no banco descobrindo que as contas que acreditava controlar estavam completamente vazias, eu estava em uma imobiliária assinando os papéis de venda da minha casa. A casa que eu havia construído com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, fim de semana após fim de semana. A casa onde meus netos nasceram, onde celebrei todos os natais durante 40 anos, onde cada canto guardava uma lembrança de Helena e dos anos em que fomos felizes. Tem certeza de que quer vendê-la tão rápido, Sr. Alberto? Perguntou-me o corretor imobiliário. Poderíamos esperar um pouco mais, talvez conseguir um preço melhor. Não, respondi firmemente. Preciso que a venda seja concluída esta semana. Eu havia encontrado um comprador 2 dias após colocar a casa à venda.
Uma família jovem com filhos pequenos que se apaixonou pelo jardim e pelos quartos amplos. Ofereceram um preço justo, não excelente, mas justo. E o mais importante, podiam fechar o negócio imediatamente. Naquela mesma tarde, cheguei em casa e comecei a fazer as malas. Não havia muito para levar. As roupas necessárias, algumas fotos de Helena, a Bíblia que fora da minha mãe, um relógio que meu pai me deu quando completei 18 anos. O resto, os móveis, os eletrodomésticos, todos os objetos que Carlos havia avaliado com o olhar, ficavam na casa. Cada objeto que deixava para trás era uma libertação. O sofá onde Carlos se sentava para criticar minha comida. A mesa onde tantas vezes tive que suportar seus desprezos disfarçados de conversa. A televisão que compramos juntos quando ele voltou a morar comigo depois do divórcio e que agora ele assistia a programas que eu não gostava, mas que eu via para ter algo sobre o que falar com ele. Ao anoitecer, o telefone tocou. Era Carlos e sua voz tremia de raiva. Papai, que diabos você fez com o dinheiro? Pela primeira vez em anos não me assustei com seus gritos. De que dinheiro você está falando, filho? Do dinheiro das contas. Fui ao banco e estão vazias. Tudo vazio. Ah, sim. Mudei o dinheiro para outro lugar. Para outro lugar. Eu tenho controle sobre essas contas. Tinha. Corrigi suavemente. Ontem revoguei todos os poderes. Acontece que não estou tão senil quanto você achava. O silêncio do outro lado foi absoluto. Eu podia imaginá-lo com o rosto vermelho de raiva, tentando processar que seu pai senil foi mais esperto do que ele. E agora, onde está o dinheiro? Lugar seguro. Papai, esse dinheiro é meu, sou seu herdeiro. Era, corrigi novamente. Ontem também mudei o testamento. Desta vez o silêncio foi ainda mais longo. Quando ele voltou a falar, a voz estava cheia de veneno. Filho da puta. Você sempre foi um filho da puta manipulador. Carlos, disse eu com uma calma que não sabia que possuía. Durante 45 anos te dei tudo o que tinha. Meu tempo, meu dinheiro, minha vida inteira. E você, a única coisa que sentia por mim era nojo. Do que você está falando? Ouvi sua conversa telefônica. Meu pai me dá nojo. Essas foram suas palavras exatas. Outro silêncio. Desta vez pude ouvir como ele parava de respirar. Papai, Isso não era... O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Não se dê ao trabalho de explicar. Já está tudo feito. O que está tudo feito? O que você fez? Vendi a casa. A escritura é amanhã. O grito que saiu do telefone foi animal, primitivo. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Eu moro lá. A casa era minha, Carlos, e você já não mora aqui. Vou processar você. Vou provar que você está louco. Tente, eu disse, e pela primeira vez em décadas, desliguei o telefone na cara do meu filho. Naquela noite dormi na minha casa pela última vez. Mas não foi uma noite triste. Foi a primeira noite em anos em que adormeci sem me preocupar se tinha feito algo que pudesse incomodar o Carlos, se tinha cozinhado bem, se tinha dito algo errado. Naquela noite, dormi livre. A terça-feira amanheceu com uma chuva fina, daquelas que parecem chorar por todas as coisas que se vão e não voltam. Era perfeita para o que eu tinha que fazer. Às 8 da manhã, chegou o caminhão de mudança, não para levar coisas, mas para doar tudo o que eu não estava levando para a igreja do bairro. Os móveis, as roupas velhas, os eletrodomésticos que Carlos havia cobiçado com tanto afinco. Está seguro, Dom Alberto? Perguntou-me o padre Ramírez quando expliquei que queria doar tudo. São coisas de muito valor. Padre, durante 78 anos acumulei coisas pensando que iam fazer minha família feliz. Agora sei que a felicidade não está nas coisas. Às 10 horas chegaram os novos proprietários com o tabelião.
Um casal jovem, ele contador, ela enfermeira, tinham 2 filhos de 5 e 7 anos que correram imediatamente para o jardim como se tivessem encontrado o paraíso. Vi-os brincar onde meus filhos tinham brincado 40 anos atrás, e por um momento meu coração se apertou. Mas não de tristeza, e sim de esperança. Esta casa voltaria a ser o que sempre deveria ter sido. Um lar cheio de amor. Dom Alberto, disse minha mulher enquanto assinávamos os papéis. Você não sabe o quanto nos deixa felizes poder comprar esta casa. É perfeita para nossos filhos. Cuidem dela, disse eu, e sejam felizes aqui. Ao meio-dia, quando todos os documentos estavam assinados e o dinheiro transferido para minha nova conta, peguei minha única mala e saí pela última vez da casa que havia sido minha vida durante 4 décadas. Não olhei para trás. Quem olha para trás se transforma em estátua de sal, e eu tinha uma nova vida pela frente. O táxi me levou até a rodoviária. Eu havia comprado uma passagem para São Carlos, uma cidade litorânea a cerca de 640 quilômetros daqui, onde ninguém me conhecia e onde eu poderia recomeçar do zero. Não foi uma escolha aleatória. Anos atrás, Helena e eu passamos nossa lua de mel em São Carlos e sempre sonhamos em voltar quando nos aposentássemos. Ela nunca pôde realizar esse sonho, mas eu sim. Enquanto esperava o ônibus, liguei para Maria. Papai, onde você está? Carlos me ligou furioso, disse que você vendeu a casa, que você ficou louco. Não fiquei louco, minha filha. Eu fiquei livre. O texto está em espanhol. A seguir, a tradução para o português. Mas onde você vai morar? O que você vai fazer? Vou viver para mim pela primeira vez em 78 anos e vou ficar bem. Papai, não me faça isso. Me diga onde você está. Por enquanto não posso, Maria. Preciso de tempo para me curar, para me encontrar comigo mesmo. Mas prometo que quando estiver pronto eu vou te procurar. E o Carlos? Carlos tomou sua decisão quando disse que eu o enojava. Agora eu tomei a minha. Minha filha chorou ao telefone, mas em seu choro havia compreensão. Ela sabia melhor do que ninguém o que seu irmão havia me feito durante anos. Eu te amo, papai. Se cuida muito. E eu a você, filhinha. Isso não é um adeus. É um até logo. A viagem para São Carlos durou 6 horas. 6 horas olhando pela janela do ônibus enquanto minha vida anterior se afastava quilômetro a quilômetro. Novas paisagens, cidades que eu nunca tinha visto, montanhas que me lembraram que o mundo era muito maior do que a minha dor. Cheguei a São Carlos ao entardecer. A cidade era exatamente como eu lembrava daquela lua de mel. Ruas de paralelepípedos, casas baixas com jardins repletos de flores, o mar azul se estendendo até o infinito. O ar cheirava a sal e liberdade. Encontrei um hotel pequeno e limpo, a 2 quadras da praia. A proprietária, uma mulher de cerca de 60 anos com olhos bondosos, me recebeu como se eu fosse um parente distante voltando para casa. Vai ficar muito tempo, senhor Alberto. E sim, acho que vou ficar bastante tempo. Perfeito. Aqui você vai se sentir muito confortável. São Carlos é uma cidade tranquila, ideal para descansar. Aquela primeira noite em São Carlos não consegui dormir, mas não era por angústia. Era por uma emoção estranha que eu não sabia como nomear. Eu havia feito o impensável. Aos 78 anos começara de novo. Sem casa, sem o peso de uma família ingrata, sem outra companhia além de mim mesmo. Saí para caminhar pela praia sob a lua cheia. O som das ondas era como uma canção de ninar que acalmava todas as feridas da minha alma. Caminhei por horas, sentindo a areia sob meus pés, respirando o ar puro do mar, lembrando como era ser livre. Na minha cidade, a 400 milhas de distância, sabia que Carlos estaria desesperado tentando me encontrar. Provavelmente teria ido até a casa e se deparado com os novos donos. Provavelmente teria gritado, ameaçado, talvez até chamado a polícia. Mas não havia nada que pudesse fazer. Tudo fora legal.
Tudo fora planejado perfeitamente. O dinheiro da venda estava seguro em uma conta que ele nunca poderia tocar. Eu havia comprado um certificado de depósito a prazo fixo que me garantiria uma renda mensal suficiente para viver modestamente, mas com dignidade. Não era rico, mas era livre. Os dias seguintes dediquei a explorar minha nova vida. Encontrei um apartamento pequeno, mas iluminado, com vista para o mar, que custava metade do que eu gastava mantendo a casa grande. O dono, um homem mais velho como eu, alugou-me o imóvel sem pedir referências quando eu disse que era viúvo e queria passar meus últimos anos perto do mar. Pouco a pouco fui estabelecendo uma rotina. Levantava-me cedo e caminhava pela praia enquanto o sol nascia. Tomava café da manhã em um café em frente ao porto, onde os pescadores foram me conhecendo e me aceitando como um deles. Passava as tardes lendo no parque ou simplesmente sentado em um banco, olhando para o mar. Pela primeira vez em décadas, ninguém esperava nada de mim. Não precisava cozinhar para ninguém, não precisava limpar para agradar a alguém, não precisava suportar desprezos disfarçados de conversa familiar. Meu tempo era meu, minha vida era minha, minhas decisões eram minhas. Uma semana depois de chegar, enquanto tomava café no porto, um homem de cerca de 40 anos, bem vestido com aparência de advogado, me abordou. Senhor Alberto Mendoza? Meu sangue gelou. Quem pergunta? Sou o doutor Ruiz, advogado. Seu filho Carlos me contratou para encontrá-lo. E me encontrou? Evidentemente. Sentou-se sem convite. Dom Alberto, seu filho, está muito preocupado com o senhor. Diz que o senhor saiu sem avisar que pode estar doente, desorientado. Eu ri. Foi uma risada sincera, libertadora. Preocupado? Carlos preocupado comigo? Ele quer que o senhor volte para casa. Está disposto a esquecer o mal-entendido sobre a casa. Não houve nenhum mal-entendido. E eu já não tenho casa. Dom Alberto, seu filho pode cuidar do senhor. O senhor não deveria estar sozinho na sua idade. Terminei o café devagar, olhei para o mar, respirei fundo. Depois olhei o advogado nos olhos. Diga ao Carlos que o pai dele está perfeitamente bem, que está exatamente onde quer estar, e que se mandar alguém me procurar de novo, vou mudar o testamento mais uma vez. O advogado pareceu confuso. Testamento? Diga a seu irmão que sua irmã Maria vai receber uma grande surpresa quando eu morrer. Uma surpresa que teria sido para ele se ele soubesse valorizar seu pai. O homem saiu desconcertado e eu continuei tomando café como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro sentia uma satisfação profunda. Carlos não ia desistir facilmente, mas eu também não. Esta nova vida era minha e ninguém iria tirá-la de mim. Naquela noite, no meu apartamento com vista para o mar, escrevi uma carta. Uma carta que ainda não enviaria, mas que seria minha última comunicação com o filho que me desprezou. Antes de continuar com essa história que mudou minha vida para sempre, gostaria de saber algo de vocês que estão me ouvindo. Digam para nós, de onde vocês nos acompanham neste momento? Tenho curiosidade em saber quantos pais como eu estão aí fora. Quantos homens que deram tudo e receberam tão pouco em troca. As experiências de vocês vão me ajudar a contar melhor o que aconteceu depois. Mas bem, vamos continuar com a história. Os meses que se seguiram em São Carlos foram os mais estranhos e reveladores da minha vida. Pela primeira vez em 78 anos, eu me conheci. Descobri que gostava de acordar sem despertador e caminhar pela praia ainda com estrelas no céu. Descobri que tinha bom olho para fotografia. Comprei uma câmera simples e comecei a capturar amanheceres, gaivotas, rostos de pescadores curtidos pelo sol. Descobri que gostava de cozinhar, mas para mim, não por obrigação, não para agradar ninguém, mas pelo simples prazer de preparar algo saboroso e comer em paz, olhando o mar pela minha janela. Como a comida sabia diferente quando eu não precisava suportar críticas disfarçadas de comentários casuais. Na vila,
Fui conquistando amigos aos poucos. Dom Raul, o dono do café, sempre me reservava a mesa junto à janela. Dona Carmen, que vendia peixe fresco no mercado, separava para mim os melhores filés. As crianças do bairro me cumprimentavam quando eu passava caminhando e algumas até me perguntavam histórias de quando eu era jovem. Me tornei algo que nunca tinha sido. Um homem sem pressa, sem obrigações, sem ressentimentos. As primeiras semanas foram as mais difíceis, porque o silêncio do meu telefone me lembrava constantemente que eu havia cortado o cordão umbilical que me ligava à minha vida anterior. Mas, gradualmente, esse silêncio se tornou música, o silêncio da libertação. Uma tarde, enquanto eu lia no parque, aproximou-se uma mulher de uns 70 anos, distinta, com cabelo prateado e sorriso amável. Com licença, você não é Dom Alberto, que mora no apartamento dos Morales? Sim, sou eu. Sou Beatriz Herrera. Moro na casa azul da esquina. Eu o vejo todas as manhãs caminhando pela praia. É meu exercício diário. Sorri para ela. Posso sentar um momento? Beatriz também era viúva, havia perdido o marido 2 anos atrás e se mudado para São Carlos para ficar perto da irmã. Era professora aposentada, tinha 3 filhos que moravam na capital e a visitavam esporadicamente. Você? Me perguntou. Tem família? Tenho uma filha que mora longe e um filho que... Fiz uma pausa buscando as palavras certas. Um filho que decidiu que eu não era importante na vida dele. Beatriz assentiu com aquela sabedoria que só a experiência traz. Os filhos às vezes não entendem que os pais também são seres humanos com sentimentos. Acham que temos a obrigação de amá-los incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Exatamente. A partir daquele dia, Beatriz e eu começamos uma linda amizade. Caminhávamos juntos pelas manhãs, compartilhávamos o café da tarde, trocávamos livros, falávamos sobre nossas vidas passadas sem amargura, apenas com a perspectiva que o tempo proporciona. Com ela, aprendi que era possível ter um relacionamento com uma mulher sem as complicações do casamento, sem expectativas, sem papéis predefinidos. Éramos 2 pessoas maduras que desfrutavam da companhia uma da outra, que se cuidavam sem sufocar, que se amavam sem precisar se possuir. Pela primeira vez, entendi o que Helena tentara me dizer em seus últimos dias, quando o câncer a deixava muito fraca, mas muito lúcida. Alberto, quando eu morrer, não se esqueça de viver também para você. Você foi um pai tão bom e um marido tão bom que esqueceu de ser Alberto. Ela tinha razão. Durante 45 anos, eu fui o pai de Carlos e Maria, o marido de Helena, o empregado responsável, o vizinho prestativo, o avô amoroso. Mas nunca fui simplesmente Alberto, com meus próprios gostos, meus próprios sonhos, minha própria forma de ver o mundo. Em São Carlos, finalmente eu era Alberto, um homem que se apaixonou pelo mar, que aprendeu a tocar violão aos 78 anos, que escrevia cartas que nunca enviava e que descobriu que tinha senso de humor. Sim, senso de humor. Quem poderia imaginar? No Café do Porto, tornei-me algo como o contador de histórias do grupo. Os pescadores me pediam para contar anedotas da cidade, e eu aprendi a fazê-lo de forma divertida, encontrando o lado cômico de situações que antes me teriam amargurado. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Foi durante um desses meses de paz que recebi uma ligação que mudou tudo. Papai. Era a Maria, mas a voz dela soava estranha, entrecortada. Filhinha, como você está? Papai, preciso te ver. É urgente. O que aconteceu? Você está bem? As crianças estão bem? Estamos todos bem, papai. Mas encontrei algo. Algo sobre Carlos que você precisa saber. Meu coração acelerou. O que você encontrou? Não posso te contar pelo telefone. Posso ir te ver? Você me diria onde está? Durante 6 meses mantive minha localização em segredo, mas a urgência na voz de Maria me convenceu.
Dei a ela o endereço. Vou para lá amanhã mesmo, papai. Naquela noite não consegui dormir. O que será que Maria havia descoberto sobre o irmão dela? O que poderia ser tão grave que precisava me contar pessoalmente? Maria chegou no dia seguinte em um carro alugado, com olheiras e cara de quem não tinha dormido. Quando me viu na porta do prédio, correu para me abraçar como se fosse uma criança de novo. Papai, você está diferente. Você parece bem. Eu me sinto bem, minha filha. Mas me conte o que é tão urgente. Primeiro deixe-me ver onde você mora. Mostrei meu apartamento à vista para o mar. Apresentei a Beatriz, que justamente passava pelo corredor. Maria me olhava com uma mistura de surpresa e alívio. Papai, isso é lindo. E você parece, não sei, mais jovem. É o que acontece quando a gente para de viver para agradar quem não nos valoriza. Sentamo-nos na pequena varanda com vista para o mar. E Maria abriu uma pasta que havia trazido. Papai, depois que você foi embora, Carlos ficou louco. Moveu céu e terra para te encontrar. Contratou advogados, detetives particulares. Gastou uma fortuna. Eu sei. Um dos advogados dele me encontrou. Sério? E o que você disse a ele? Que me deixasse em paz. Maria sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Eu imaginei. Mas papai, na sua desesperada tentativa de te encontrar e de tentar anular a venda da casa, Carlos cometeu um erro. Qual erro? Falsificou documentos. Apresentou no tribunal alguns laudos médicos falsos, onde dizia que você sofria de demência senil. Também falsificou alguns papéis bancários para tentar provar que a venda da casa havia sido ilegal. Senti o ar faltar. Falsificou documentos? Sim, pai. E Pablo, meu marido, que é contador forense, percebeu imediatamente. As datas não coincidem. As assinaturas são claramente falsas. Os laudos médicos têm inconsistências óbvias. Maria tirou da pasta uma série de documentos. Olhe isso. Aqui diz que o Dr. Martínez te diagnosticou com demência severa em 15 de março. Mas eu liguei para o Dr. Martínez e ele me disse que naquele dia você foi até ele para pedir exames que provassem que você estava perfeitamente são. É verdade. Eu tenho todos esses exames. E aqui, continuou Maria, Carlos apresentou alguns documentos bancários que supostamente mostravam que você havia transferido o dinheiro em estado de confusão mental. Mas Pablo descobriu que os documentos estavam digitalmente alterados. E o que tudo isso significa? Significa, pai, que Carlos cometeu vários crimes. Falsificação de documentos públicos, fraude processual, tentativa de fraude bancária. Pablo já conversou com um promotor amigo e diz que Carlos pode ser preso. Fiquei em silêncio, processando a informação. Meu filho não apenas desprezou-me, não só planejou roubar-me. Agora havia cometido crimes tentando recuperar algo que nunca foi dele. O que você quer que eu faça, Maria? Não sei, papai. Por isso eu vim. Pablo diz que temos evidências mais do que suficientes para denunciá-lo, mas ele é meu irmão. E é meu filho. Suspirei. Naquela noite, Maria ficou em um hotel da cidade, e eu passei a noite acordado, olhando o mar sob a lua. Carlos havia cruzado uma linha sem volta. Já não era apenas um filho ingrato. Era um criminoso que apostou tudo para conseguir o meu dinheiro. No dia seguinte, enquanto Maria e eu tomávamos café da manhã no Café do Porto, tomei uma decisão. A língua do texto recebido é espanhol. Aqui está a tradução para o português. Maria, vamos denunciá-lo. Você tem certeza, papai? Eu nunca estive tão certo de algo na minha vida. Seu irmão precisa aprender que as ações têm consequências. E eu preciso fechar este capítulo definitivamente. Mas você não sente pena? É seu filho. Filhinha, Carlos deixou de ser meu filho no dia em que disse que eu lhe causava nojo. Agora ele é apenas um homem que me feriu e que está tentando me roubar. E ladrões precisam ser denunciados. Essa mesma tarde fomos juntos à delegacia de São Carlos. O oficial de plantão nos ouviu atentamente, revisou os documentos que Maria havia trazido e nos explicou o procedimento. Senhor,
Este é um caso sério. Vamos precisar coordenar com a polícia da sua cidade para prender seu filho. Faça o que for necessário, respondi sem hesitar. 3 dias depois, enquanto Maria e eu caminhávamos pela praia ao entardecer, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. É o Sr. Alberto Mendoza? Sim, sou eu. Sou o comissário Lopes da cidade. Estou ligando para informá-lo que Carlos Mendoza foi preso esta manhã por falsificação de documentos e fraude processual. E agora, o que acontece? Ele está detido, aguardando a audiência de formalização de acusações. O advogado dele nos pediu seu número de telefone. Diz que seu filho quer falar com você. Diga ao advogado que meu filho perdeu o direito de falar comigo há muito tempo. Eu desliguei o telefone e continuei caminhando pela praia com a Maria. Ela me olhava com uma mistura de admiração e tristeza. Você não sente nada, pai? Sinto paz, respondi honestamente. Pela primeira vez em anos, sinto paz. Os meses que se seguiram à prisão do Carlos foram estranhos. Por um lado, havia uma sensação de justiça feita, de contas acertadas. Por outro, não conseguia deixar de sentir uma tristeza profunda pelo homem em que meu filho havia se tornado. Não tristeza por ele, mas pelo menino que ele foi, pelo jovem cheio de sonhos que um dia teve, por todas as oportunidades que teve de ser diferente e desperdiçou. Maria ficou comigo mais uma semana depois da denúncia. Foram dias lindos em que recuperamos a relação de pai e filha que havíamos perdido quando o Carlos se interpôs com suas manipulações e seus ciúmes. Caminhamos pela praia, cozinhamos juntos, conversamos sobre a Helena, sobre as boas lembranças da infância, sobre seus filhos que cresciam sem conhecer o avô. Papai, ela me disse uma tarde enquanto tomávamos café na varanda. Você se arrepende de algo? De denunciar o Carlos? Não. Não, quero dizer, de tudo. De ter sido um pai tão bom, tão generoso, tão sacrificado. Pensei um momento antes de responder. Não me arrependo de ter sido um bom pai, Maria. Me arrependo de não ter sabido impor limites. Me arrependo de ter confundido o amor com a submissão, o carinho com a permissividade. Mas, acima de tudo, me arrependo de ter me esquecido de que eu também merecia ser amado. Você sempre foi amado, papai. Pela mamãe, por mim, pelos meus filhos. Eu sei, filhinha. Mas durante muito tempo eu só me concentrei em quem não me amava, em vez de valorizar quem realmente me amava. Quando Maria voltou para a sua cidade, prometemos que isso seria um novo começo, que seus filhos conheceriam o avô, que ela viria me visitar regularmente, que não haveria mais segredos nem distâncias entre nós. A vida em São Carlos seguiu seu curso pacífico. Beatriz e eu havíamos criado uma rotina linda. Caminhadas matinais, cafés à tarde, jantares ocasionais no pequeno restaurante do Porto. Não éramos namorados no sentido tradicional, mas éramos companheiros nesta fase final da vida. E isso valia mais do que qualquer romance juvenil. Uma tarde, enquanto eu lia no parque, um homem jovem com cerca de 30 anos se aproximou de mim. Havia algo familiar em seu rosto, mas não consegui identificá-lo. Você é Alberto Mendoza? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Sim, quem pergunta? Sou Joaquim, o filho do Carlos, seu neto. Meu coração parou. Joaquim tinha crescido muito desde a última vez que o vi. Era um homem feito e direito, com os olhos da Helena e o sorriso que Carlos tinha quando era criança. Joaquim, como você me encontrou? Tia Maria me deu seu endereço. Papai não sabe que estou aqui. Sente-se, filho. Joaquim sentou-se no banco nervoso, procurando as palavras. Vovô, eu vim pedir perdão em nome do meu pai. Você não precisa pedir perdão por nada, Joaquim. Você não fez nada errado. Mas ele fez, e eu sei disso. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Vovô, eu ouvi a conversa telefônica naquele dia.
Eu estava em casa, você não me viu, mas eu te vi parado na janela da cozinha quando papai quando disse aquelas coisas horríveis. Seu pai sabe que você ouviu? Não. E nunca contei porque tinha medo. Mas vovô, eu não penso como ele. Eu o amo. Sempre o amei. O senhor foi mais pai para mim do que meu próprio pai. As lágrimas corriam pelo meu rosto e eu não conseguia controlá-las. Joaquim, quando meu pai foi preso, eu saí de casa. Não podia continuar morando com ele depois de saber o que tinha feito. Fui morar com minha mãe. Ele se referia à mãe dele, ex-esposa do Carlos. Ela sempre me dizia que o senhor era um santo, que meu pai não sabia valorizá-lo. E como você está, filho? Como está sua irmã? Sofia está bem. Ela também sente muito a sua falta. Nós não entendemos por que o papai é assim com você. Passamos o resto da tarde conversando. Joaquim me contou que estava estudando medicina, que trabalhava meio período para pagar os estudos, que tinha uma namorada que queria me conhecer. Ele me disse que Carlos havia saído da prisão sob fiança, mas que estava enfrentando um julgamento que provavelmente o levaria de volta à prisão. Vovô, você me permitiria visitá-lo de vez em quando? Sei que não tenho direito depois de tudo o que aconteceu, mas... Joaquim, o interrompi. Você tem todos os direitos do mundo. Você é meu neto e eu te amo mais do que pode imaginar. Naquela noite, liguei para Maria para contar sobre a visita de Joaquim. Papai, ele me pediu permissão para te contatar. Eu disse que sim, que você não era como o Carlos, que não castiga os filhos pelos erros dos pais. Você fez bem, filhinha. Sabe o que o Joaquim me disse que partiu meu coração? O quê? Ele me disse, tia, o avô me ensinou o que significa ser um homem bom. O papai me ensinou o que eu nunca devo ser. Joaquim começou a me visitar uma vez por mês. Ele vinha de ônibus da cidade, ficava o fim de semana, e aos poucos fomos reconstruindo a relação que Carlos havia tentado envenenar com seu ressentimento. Com ele, redescobri a alegria de ser avô, mas desta vez sem a pressão de agradar a um pai ingrato. Ensinei-o a pescar, como havia feito com Carlos 40 anos atrás. Mas, ao contrário do pai, Joaquim tinha paciência, ria quando não pescava nada, simplesmente aproveitava estar comigo. Contei-lhe histórias de Helena, de quando ele era pequeno, da família que éramos antes de tudo se quebrar. Vovô, ele me disse uma tarde enquanto pescávamos no pier, o senhor perdoa o papai. Joaquim, perdoar não significa voltar a confiar. Eu não desejo mal ao seu pai, mas também não posso fingir que o que aconteceu não aconteceu. E se ele viesse pedir perdão ao senhor? Seu pai terá que aprender a viver com as consequências de suas decisões, assim como eu aprendi a viver com as minhas. 6 meses depois da primeira visita de Joaquim, recebi uma carta. O remetente era Carlos, da prisão. A carta havia sido reenviada várias vezes até chegar a São Carlos. Deixei-a sobre a mesa da cozinha por 3 dias, sem abri-la. Beatriz me perguntou o que estava acontecendo, porque eu estava tão pensativo. É uma carta do Carlos, eu disse. E você não vai ler? Identifique que o texto está em espanhol e segue a tradução para o português. Não sei se quero ler o que ele tem a dizer. Alberto, me disse com aquela sabedoria que só tem as mulheres que viveram muito, não leia a carta por ele. Leia por você, para fechar definitivamente esse capítulo. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, abri a carta. Papai, sei que não tenho direito de te escrever depois de tudo o que fiz. Sei que te magoei de uma forma que não tem perdão. Estou na prisão, esperando a sentença. E pela primeira vez na minha vida tenho tempo para pensar no que fiz. Não te escrevo para pedir perdão, porque sei que não o mereço. Te escrevo para te dizer algo que deveria ter te dito há muito tempo. Você estava certo. Em tudo. Sempre foi um bom pai. E eu sempre fui um filho ruim. Joaquim já não fala comigo. Sofia também não. Eu os perdi assim como te perdi a você. E perdi tudo por minha própria culpa, por minha inveja, por meu ressentimento, por minha incapacidade de valorizar o que tinha. Não espero que responda a esta carta.
Só precisava que soubesse que agora entendo o que perdi quando te perdi. Carlos. Dobrei a carta lentamente e guardei na gaveta. Não senti satisfação. Não senti a vingança cumprida. Senti uma tristeza profunda pelo homem que criei e que nunca aprendeu a ser feliz. Mas também senti algo mais. Senti que o ciclo havia se fechado. Carlos havia reconhecido a verdade, embora fosse tarde demais. E eu havia recuperado não só a minha dignidade, mas também o amor daqueles que realmente me valorizavam. Aquela noite dormi profundamente pela primeira vez desde que recebi a carta. No dia seguinte, Joaquim chegou para sua visita mensal e contei a ele sobre a carta do pai. Você vai responder, vovô? Não, filho. Algumas feridas são tão profundas que o tempo não as cura. Seu pai terá que encontrar sua própria paz. E você? Já encontrou a sua? Olhei para meu neto, depois olhei para o mar que se estendia infinito à minha janela. Pensei em Beatriz, que viria em 1 hora para o nosso café da tarde, em Maria, que me ligaria à noite como fazia todos os dias, na vida simples, mas plena, que havia construído em São Carlos. Sim, Joaquim, acho que já a encontrei. Já se passaram 2 anos desde que cheguei a São Carlos com uma mala e um coração partido. Agora, enquanto escrevo estas linhas na minha varanda, olhando o pôr do sol sobre o mar, posso dizer que estes foram os melhores anos da minha vida. Parece estranho, não é? Os melhores anos aos 80. Mas é a verdade mais pura que posso contar. Joaquim terminou seus estudos de medicina no mês passado. Foi seu padrinho de formatura, algo que me encheu de um orgulho que não sentia há décadas. O pai dele não pôde estar presente porque cumpre uma pena de 3 anos por falsificação de documentos. Joaquim não fala sobre ele e eu não pergunto. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar e outras simplesmente nos ensinam a viver sem aquilo que acreditávamos ser necessário. Sofia, minha neta, também veio à formatura. É uma jovem linda de 25 anos, arquiteta, que me abraça como se eu fosse o tesouro mais valioso da vida dela. Quando a vejo Helena em seus gestos, na maneira como inclina a cabeça ao sorrir, naquela bondade natural que ela irradia. Vovô, ela me disse durante a celebração, você sabe que nós nunca o abandonaríamos, não é? Eu sei, meu amor, e vocês sabem que são a luz dos meus olhos. Maria vem me visitar a cada 3 meses e toda vez que chega se surpreende ao me ver melhor. Papai, parece que o mar está te dando anos de vida em vez de tirá-los. Ela me diz rindo. E ela tem razão. Me sinto mais jovem, mais forte, mais vivo do que quando tinha 60 anos e me matava de trabalhar para sustentar uma família que não me valorizava. Beatriz e eu desenvolvemos algo lindo. Não é amor juvenil, não é paixão desenfreada. É companhia, é cumplicidade, é carinho maduro. Cozinhamos juntos aos domingos, vamos ao cinema da cidade quando tem algum filme que gostamos. Jogamos cartas com os vizinhos às sextas-feiras à noite. Ela me ensinou que o amor nessa idade é mais profundo, mais agradecido, mais real. Sabe o que eu mais gosto em você, Alberto? Ela me disse há pouco. O quê? Que você é um homem em paz consigo mesmo, e isso é muito atraente em qualquer idade. Ele está certo, estou em paz. Pela primeira vez na minha vida adulta, não devo nada a ninguém. Não preciso agradar a ninguém. Não preciso suportar falta de respeito por medo da solidão. Aprendi que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, mas também descobri que quando estamos bem conosco mesmos, a boa companhia chega naturalmente. Os pescadores do porto me adotaram como um dos seus. Dom Ramon, o mais velho de todos, me disse há pouco tempo: Alberto, você chegou aqui como um homem derrotado e veja você agora. Parece um rapaz. É verdade. Recuperei a curiosidade pela vida, a vontade de rir, o prazer dos pequenos momentos. Ontem comprei uma bicicleta e saí para passear pelos caminhos costeiros como não fazia desde jovem. Anteontem, me inscrevi em um curso de pintura e descobri que tenho certo talento para capturar paisagens marítimas.
Na semana passada, recebi outra carta de Carlos. Desta vez não a deixei sobre a mesa por dias. Abri imediatamente, li e joguei no lixo. Dizia basicamente o mesmo que a anterior. Arrependimento, autoflagelação, promessas de mudança. Mas palavras sem ações não significam nada, e eu não tenho mais tempo para ilusões vãs. Joaquim me perguntou se eu não me sentia mal por não responder ao pai dele. Vovô, você não acha que todo mundo merece uma segunda chance? Joaquim, respondi. Seu pai teve milhares de oportunidades durante 45 anos. Uma segunda chance é dada a quem comete um erro pontual, não a quem constrói toda uma vida baseada no desprezo e na ingratidão. Mas a senhora não o ama? O amor de pai nunca desaparece completamente, filho. Mas o respeito, uma vez perdido, é muito difícil de recuperar. E sem respeito, o amor se torna tóxico. Eu aprendi que perdoar não significa reconciliar-se. Eu perdoei o Carlos no sentido de que já não sinto rancor por ele. Já não me amargo ao pensar em seus desprezos. Já não permito que sua lembrança envenene meus dias. Mas perdoar não me obriga a confiar novamente. Não me obriga a abrir meu coração de novo para que ele seja partido outra vez. A verdadeira vingança, descobri, não foi denunciá-lo nem vê-lo na prisão. A verdadeira vingança foi construir uma vida plena sem ele. Foi provar a mim mesmo que podia ser feliz sem sua aprovação, que podia ter uma vida rica e satisfatória sem mendigar migalhas de carinho de quem não sabia dar. Há um mês recebi uma notificação legal. Carlos sairá da prisão no próximo ano. Seu advogado me escreveu perguntando se eu estaria disposto a uma reunião de reconciliação familiar. Respondi que não, que essa porta se fechou para sempre e que não tenho intenção de abri-la. Joaquim e Sofia entendem isso. Maria também. Beatriz me apoia completamente. Alberto, ela me disse, você não deve nada a ninguém. Você já deu amor suficiente para 3 vidas. Agora é hora de receber. E eu estou recebendo. Recebo o amor genuíno dos meus netos, que vêm me visitar porque querem, não porque precisam de algo. Recebo o carinho sincero da Maria, que me liga todas as noites não para pedir favores, mas para saber como estou. Recebo a companhia carinhosa da Beatriz, que escolheu estar comigo porque gosta da minha presença, não porque eu a sustento financeiramente. Recebo a amizade sincera das pessoas da minha cidade, que me aceitam como sou, com minhas histórias, minhas manias, meu passado doloroso e meu presente luminoso. Outro dia, enquanto caminhava pela praia ao amanhecer, encontrei um homem de cerca de 60 anos chorando sentado em uma pedra. Ele parecia devastado, perdido, como eu estive há 2 anos. Aproximei-me devagar. Está tudo bem, amigo? Ele me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu filho me expulsou de casa. Diz que sou um fardo, que não me suporta mais. Meu coração se apertou. Era como me ver no passado. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Posso sentar um momento? Ele se moveu para me dar espaço na pedra. Sabe de uma coisa? Eu disse. Há 2 anos eu estava exatamente igual a você. Pensei que o mundo tinha acabado. E o que você fez? Percebi que havia passado 78 anos vivendo para os outros e que era hora de viver para mim. Eu contei minha história, resumida, mas completa. O homem me ouviu como se eu fosse um oráculo, com aquela desesperança de quem está se afogando e encontra uma tábua de salvação. Você acha que aos 60 anos ainda posso recomeçar? Amigo, eu comecei aos 78. Você tem quase 20 anos de vantagem. Ele riu pela primeira vez desde que o encontrei. Qual é o seu nome? Eduardo Morales. Eduardo, deixe-me lhe dizer algo que aprendi aos 80 anos. Nunca é tarde para recuperar a dignidade. Nunca é tarde para se respeitar. E nunca é tarde para ser feliz. Eduardo ficou em São Carlos. Conseguiu trabalho em uma ferraria da cidade, alugou um quarto perto do meu e aos poucos foi recuperando a vontade de viver. Agora somos amigos, caminhamos juntos pelas manhãs e de vez em quando ele me diz: Alberto,
Você me salvou a vida naquele dia na praia. Mas a verdade é que ele me deu tanto quanto eu lhe dei. Ele me confirmou que minha história não era única, que havia outros homens lá fora que tinham dado tudo e recebido desprezo em troca. E me permitiu sentir que minha dor tinha servido para algo, para ajudar alguém mais a encontrar seu caminho. Hoje de manhã, enquanto tomava café na varanda, chegou o carteiro com uma surpresa. Uma carta do meu bisneto, o filho do Joaquim. Ele tem 5 anos e está apenas aprendendo a escrever. Mas com a ajuda do pai me enviou um desenho dos dois pescando e uma nota que dizia: para o bisavô Alberto, que é o melhor do mundo. Eu comecei a chorar como uma criança, mas não de tristeza, e sim de uma alegria tão pura que eu nem sabia que existia. Aquele menino de 5 anos me ama sem condições, sem interesses, sem cálculos. Ele me ama porque eu sou seu bisavô, porque ensino a pescar, porque conto histórias, porque quando me vê, sorri como se tivesse acabado de encontrar um tesouro. Isso é o que Carlos nunca entendeu, que o amor verdadeiro é gratuito, desinteressado, alegre, que um pai não é uma máquina de distribuir favores, mas um ser humano que merece respeito e carinho, que a família não é um negócio onde se calculam investimentos e dividendos, mas um refúgio onde todos cuidam uns dos outros. Amanhã completamos 80 anos, Beatriz e eu planejamos uma pequena comemoração no Café do Porto. Vão vir Maria com sua família, Joaquim com sua namorada, Sofia com seu novo namorado que quer me conhecer, Eduardo, os pescadores, alguns vizinhos. Uma festa simples, mas cheia de gente que me ama de verdade. Carlos não estará, claro. Mas pela primeira vez em décadas, sua ausência não me dói. Sua ausência me liberta. Há 80 anos nasci pela primeira vez. Há 2 anos nasci pela segunda vez. E esta segunda vida tem sido tudo o que a primeira não foi. Livre, digna, feliz, cercada de amor verdadeiro. A todos os homens que estão me ouvindo, a todos os pais que deram tudo e receberam desprezo, a todos que acreditam que já é tarde para recomeçar, deixem-me dizer uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer basta. Nunca é tarde para recuperar a dignidade. Nunca é tarde para ser feliz. O respeito por si mesmo não se mendiga, se exerce. O amor verdadeiro não se força, se atrai sendo a melhor versão de si mesmo. E a felicidade não está em agradar quem não nos valoriza, mas em se cercar de quem nos ama como somos. Eu já não tenho medo do amanhã. O amanhã me sorri com o rosto dos meus netos, me abraça com os braços da Maria, me acompanha com a risada da Beatriz, me cumprimenta com as vozes dos meus amigos do Porto. O amanhã já não me assusta porque aprendi que não podemos controlar o que os outros sentem por nós, mas podemos controlar o que sentimos por nós mesmos. E eu, Alberto Mendoza, aos 80 anos me amo, me respeito, me valorizo. E isso, meus amigos, isso não tem preço. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Carlos pode ficar com seu ressentimento, com sua prisão emocional, com sua incapacidade de amar. Eu fico com o mar, com o sol, com as gaivotas, com o riso dos meus netos, com o café compartilhado, com a vida simples porém plena, que construí quando decidi que merecia ser feliz. Esta é a minha história. A história de um homem que aprendeu a se valorizar quando já achava que era tarde demais. A história de uma segunda chance que me dei quando todos diziam que era impossível. Se eu conseguir, qualquer um pode. Só é preciso tomar a decisão mais difícil e corajosa de todas: escolher a si mesmo. Porque quando um pai se cansa de mendigar amor, quando um homem decide que merece respeito, quando alguém escolhe sua própria felicidade acima de agradar quem o despreza, o mundo inteiro muda. E essa mudança, meus amigos, essa mudança não tem volta. O velho Alberto morreu no dia em que ouviu "Meu pai me dá nojo". Mas das suas cinzas nasceu um homem novo, um homem livre, um homem que finalmente entendeu que o amor verdadeiro começa por amar a si mesmo. Esta noite vou jantar com Beatriz à beira-mar.
Amanhã vou caminhar pela praia ao amanhecer. Depois de amanhã, Joaquim vem me visitar e vamos pescar, como fazemos todo mês. Na próxima semana, Maria me liga para planejar suas próximas férias aqui em São Carlos. E Carlos? Carlos já não faz parte desta história. Seu capítulo terminou há 2 anos, quando decidi que já chorei o suficiente por quem não merecia nem uma única lágrima minha. Agora minha história é de sol, de mar, de netos que me amam, de amigos verdadeiros, de uma mulher que aprecia minha companhia, de uma vida que finalmente é minha. Aos 80 anos aprendi que nunca é tarde para ser feliz. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. E vocês, que me estão ouvindo desde suas cidades, desde suas dores, desde suas próprias batalhas familiares, lembrem-se disso. Vocês merecem ser amados, merecem ser respeitados, merecem ser felizes. Não fiquem esperando que outros lhes deem o que vocês mesmos podem se dar. A vida é muito curta para vivê-la de joelhos.